Math Thinkers, gente que gosta de pensar em matemática. Revisões do 8º ano, tema 3, ainda os números. Sequências de números. Uma sequência de números pode ser entendida como uma lista infinita de números. A esses números damos o nome de termos da sequência. O primeiro número da lista é o primeiro termo, o segundo número é o segundo termo, etc. Ou então também podemos referir-nos ao termo de ordem 1, que é o primeiro termo de ordem 2, que é o segundo termo, etc. Mas então, a cada número natural podemos fazer corresponder o termo com essa ordem. Ao número 1 fazemos corresponder o termo de ordem 1, que é o primeiro termo. Ao número 2 fazemos corresponder o termo de ordem 2, que é o segundo termo, e assim sucessivamente. Portanto, uma sequência também pode ser entendida como uma função que vai dos números naturais para o conjunto de todos os números. E neste momento estamos a considerar os números racionais. Ou seja, uma função cujo domínio é o conjunto n, o conjunto dos números naturais, e cujo conjunto de chegada é o conjunto, para nós, no 8º ano, o conjunto dos números racionais. Uma função é tipicamente definida através de uma expressão algébrica onde figura a variável independente e que nos permite calcular o valor da função para cada valor da variável independente. No caso das sequências, é comum designar a variável independente, a ordem do termo, pela letra n, e à expressão analítica que permite calcular o termo de ordem n, costumamos dar o nome de lei de formação da sequência ou termo geral da sequência. Por exemplo, na sequência dos números pares, o primeiro termo é o número 2, o segundo termo é o número 4, o terceiro termo é o número 6, e o que nós verificamos é que, para obter o termo com uma certa ordem, multiplicamos a ordem por 2. Termo de ordem 1, número 2. Termo de ordem 2, número 4, que é 2 vezes 2. Termo de ordem 3, número 6, que é 3 vezes 2. Termo de ordem 4, número 8, que é 4 vezes 2. E, portanto, termo de ordem n, número 2 vezes n, ou 2n, simplificando a escrita. Assim, o termo geral da sequência dos números pares é 2n. Se conhecermos o termo geral ou lei de formação de uma sequência, podemos calcular o termo com qualquer ordem e também podemos verificar se um determinado número pertence ou não pertence à sequência. Consideremos, por exemplo, a sequência gerada pela expressão 3n menos 2. O termo com uma determinada ordem obtém-se substituindo n por esse número de ordem e efetuando os cálculos. Por exemplo, o termo de ordem 1 será 3 vezes 1 menos 2, que é igual a 1. O termo de ordem 2 será 3 vezes 2 menos 2, que é igual a 4. E assim sucessivamente. Qual será o milésimo termo desta sequência? Se nós substituirmos n por 1000, obtemos 3 vezes 1000 menos 2, que é igual a 3000 menos 2, que é igual a 2998. Portanto, o milésimo termo desta sequência é 2998. Repare-se como o conhecimento do termo geral da sequência facilita o cálculo de um termo arbitrário. Não temos que calcular 1000 termos desta sequência para conseguirmos saber o valor do milésimo termo. Basta substituirmos 1000 no lugar de n, na expressão do termo geral, e fazer os cálculos. Existirá algum termo igual a, por exemplo, 502? Se existir esse termo, então ele terá que ter uma certa ordem inteira. Ou seja, tem que existir um número inteiro n, para o qual 3 vezes n menos 2 dê 502. Então vamos tentar descobrir qual é essa ordem. Vamos tentar descobrir qual é que é o valor de n. Ora, o que nós acabamos de escrever é uma equação em ordem a n. E esta equação pode ser resolvida. Resolvemos a equação passando primeiro o termo independente 2 para o membro da direita, a somar, sempre com a operação inversa, e depois dividindo por 3 ambos os membros para cancelar o fator 3 que ocorre no membro da esquerda. E agora não vamos já à calculadora, não vamos já efetuar a divisão de 504 por 3. Vamos raciocinar. Nós queremos que n seja um número inteiro. Então vamos ver se 504 é divisível por 3. Ora, nós conhecemos um critério de divisibilidade por 3. Sabemos que se a soma dos algarismos for múltipla de 3, então o número é múltiplo de 3, ou seja, divisível por 3. Ora, a soma dos algarismos de 504 é 9, que é um número múltiplo de 3. Logo, o 504 é múltiplo de 3 e, portanto, 504 a dividir por 3 vai dar como resultado um número inteiro. Agora que já
treinámos o raciocínio sem calculadora e devemos sempre tentar fazer o máximo possível sem calculadora. Agora sim podemos ir à calculadora e efetuar a divisão, não é preciso fazermos mentalmente. E verificamos que o resultado é 168, que de facto é um número inteiro. Aliás, mais tinha que ser um número natural, porque a ordem de um termo de uma sequência é sempre um número natural, um número inteiro maior ou igual a 1. E é o caso. Concluímos assim que o 502 é termo daquela sequência e mais, ficamos a saber que é o 168º termo daquela sequência. É o termo de ordem 168. E se nos derem apenas os primeiros termos da sequência e nós tivermos que inferir a lei de formação dessa sequência a partir desses termos? No 8º ano, consideramos sobretudo dois casos muito simples. O caso em que cada termo se obtém do anterior somando uma constante e o caso em que cada termo se obtém do anterior multiplicando por uma constante. No primeiro caso, a diferença entre cada dois termos consecutivos é constante e dizemos que se trata de uma progressão aritmética. No segundo caso, o quociente de cada dois termos consecutivos é constante e dizemos que se trata de uma progressão geométrica. Então, a primeira coisa a fazer para identificar o termo geral de uma sequência é calcular as diferenças entre termos consecutivos. Se as diferenças forem constantes, temos uma progressão aritmética. E já vamos ver como é que se obtém o termo geral. Se as diferenças não forem constantes, experimentamos calcular o quociente de cada dois termos consecutivos. Se os quocientes forem constantes, isto é, se os quocientes forem todos iguais, se o quociente de cada dois termos consecutivos for constante, então temos uma progressão geométrica e também veremos como poderemos calcular o seu termo geral. Considere-se, por exemplo, a sequência cujos primeiros termos são 5, 9, 13, 17 e 21. Será progressão aritmética, progressão geométrica ou nenhuma das duas? Ou seja, será uma sequência onde cada termo se obtém do anterior somando uma constante, ou será uma sequência onde cada termo se obtém do anterior multiplicando por uma constante, ou não teremos nenhuma destas duas situações? Vamos calcular as diferenças entre termos consecutivos, a ver se as diferenças são todas iguais ou não. Neste caso, a diferença entre cada dois termos consecutivos é 4. 9 menos 5 é igual a 4, 13 menos 9 é igual a 4, etc. Ou seja, 9 é igual a 5 mais 4, 13 é igual a 9 mais 4, 17 é igual a 13 mais 4 e assim sucessivamente. Cada termo obtém-se do anterior somando 4 unidades. Então temos uma progressão aritmética. Consideremos agora a sequência cujos primeiros termos são 0,25, 1, 4, 16 e 64. Neste caso, cada termo pode obter-se a partir do anterior multiplicando pelo número 4. Portanto, trata-se de uma progressão geométrica. E como vamos determinar o termo geral de cada uma destas sequências? O termo geral de uma progressão aritmética é do tipo k vezes n mais b, onde k é a diferença entre cada dois termos consecutivos e b é um número que tem que ser ajustado para que o primeiro termo da sequência seja reproduzido, seja obtido. O termo geral de uma progressão geométrica é do tipo k elevado a n vezes b, onde k é o quociente entre cada dois termos consecutivos e b é mais uma vez um número cujo valor tem que ser ajustado para que se obtenha corretamente o primeiro termo da sequência. Repare-se que as duas fórmulas são bastante parecidas. A multiplicação na primeira fórmula corresponde à potenciação na segunda fórmula. A adição na primeira fórmula corresponde à multiplicação na segunda fórmula. Consideremos, por exemplo, a sequência começada por 10, 4, menos 2, menos 8, menos 14. Se calcularmos as diferenças entre termos consecutivos, vemos que obtemos sempre menos 6. 4 menos 10 é igual a menos 6, menos 2 menos 4 é igual a menos 6, menos 8 menos menos 2, ou seja, menos 8 mais 2 é igual a menos 6 e assim sucessivamente. Portanto, aquela constante que se chama a razão da progressão aritmética, aquela constante k, tem o valor menos 6. Então, já sabemos que o termo geral de uma progressão aritmética é da forma k vezes n mais b, onde k é a diferença entre termos consecutivos, então neste caso vai ser menos 6 vezes n mais b. Falta determinar o valor de b. Consideremos o termo de ordem 1. Se fizermos n igual a 1 na expressão menos 6n mais b, obtemos menos 6 mais b. Mas o primeiro termo é 10, então menos 6 mais b tem que ser igual a 10.
Resolvendo a equação, obtemos b igual a 10 mais 6, ou seja, 16. Portanto, o termo geral desta sequência será da forma menos 6n mais 16. Recapitulando, primeiro determinamos a razão da progressão aritmética, que é a diferença entre termos consecutivos, e substituímos na fórmula geral do termo geral de uma progressão aritmética. Ficou por determinar o termo independente, o segundo parâmetro, o parâmetro b. Para isso, substituímos n por 1, obtivemos simplesmente a razão mais b, menos 6 mais b, e comparamos essa expressão, onde aparece ainda a letra b, com o primeiro termo, com o termo de ordem 1. Igualamos uma expressão ao valor do primeiro termo e resolvemos esta equação em ordem AB, obtendo assim o termo independente da expressão do termo geral, o termo B, que neste caso tem o valor 16. Consideremos agora a sequência cujos primeiros termos são 0,02, 0,1, 0,5, 2,5 e 12,5. Obviamente, a diferença entre termos consecutivos desta sequência não é constante, pois, por exemplo, 0,1 menos 0,02 tem que dar menos do que 0,1 e, portanto, menos do que 1. Mas 2,5 menos 0,5 dá 2 e, portanto, mais do que 1. Portanto, há uma diferença menor do que 1, há uma diferença maior do que 1, a diferença não pode ser constante. Mas o quociente é constante. Por exemplo, 0,1 a dividir por 0,02 dá 0,5, perdão, dá 5, e 0,5 a dividir por 0,1 também dá 5, e 2,5 a dividir por 0,5 também dá 5. O quociente entre termos consecutivos é 5. Então, o k, a razão da progressão geométrica, é 5. Por um lado, é uma progressão geométrica, por o quociente ser constante. Por outro lado, esse quociente é a razão da progressão geométrica, que nós estamos a representar por k, que tem o valor 5 neste caso. Então, o termo geral será da forma 5 elevado a n, a razão da progressão geométrica elevada a n, vezes uma outra constante b, que falta determinar. Por exemplo, a partir do primeiro termo. Ora, substituindo n por 1 naquele termo geral, nós obtemos 5 elevado a 1 vezes b, que é simplesmente 5b. E isso tem que dar o primeiro termo, que é 0,02. Substituindo n por 1, temos que obter o primeiro termo. Ou seja, 5b tem que ser igual a 0,02. Mas esta é uma equação linear, uma equação de primeiro grau, em ordem AB, que se resolve simplesmente passando o fator 5 para o outro membro a dividir. Ou seja, dividindo ambos os membros por 5. Obtemos então b igual a 0,02 a dividir por 5, ou seja, 0,004. Substituindo então no termo geral, obtemos finalmente 5 elevado a n vezes 0,004 como termo geral desta sequência.